Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, nós iremos abordar o assunto de backup utilizando as ferramentas nativas do cPanel e do DirectAdmin. Nós já temos um vídeo aqui no nosso canal sobre como gerenciar o seu backup utilizando o JetBackup no cPanel. Se você ainda não tiver visto, vou estar deixando o link na descrição e no card também. Bora então para o vídeo de hoje. Então a solução nativa do DirectAdmin de Backup, para você acessá-la, basta digitar no filtro de navegação Backup e você vai ser levado a esse gerenciamento de backup. Então aqui nós temos acesso ao JetBackup e aqui gerenciamento de backups, que é a solução nativa do próprio DirectAdmin. Então, a começar que você pode fazer um backup de todos os seus domínios ou então de domínios selecionados. Aqui no nosso caso, eu tenho dois domínios na mesma hospedagem. Então eu posso ou selecionar todos eles, seria o mesmo que todos os domínios, ou então eu posso selecionar qual domínio eu quero fazer esse backup. E a solução de backup do DirectAdmin, ela é bastante abrangente. Ela envolve dados do site, e-mail, FTP, banco de dados e lixeira. Então, por exemplo, de e-mail, ele faz um backup das contas, dos dados, as mensagens, configurações, filtros e outros itens incluídos aqui de e-mail. Então, todos esses itens estão configuráveis, ou seja, eu posso fazer um backup de e-mail, mas não querer que faça um backup dos autoresponders, por exemplo. Aí, basta selecionar o que eu quero ou não fazer um backup. Feita essa seleção, você pode clicar aqui em Criar Backup, ele vai ser direcionado a uma fila, e assim que for concluído, você recebe no seu e-mail uma notificação informando que o seu arquivo de backup já está pronto. Vamos dar um exemplo de como funcionaria este backup. Vamos até nossas contas de e-mail. Observem que eu tenho 4 contas, uma eu não consigo apagar porque é padrão do sistema, mas tenho aqui outras 3 contas. Eu vou deletar essas 3 contas. E agora eu vou fazer um restore do backup que a gente acabou de fazer. Então eu vou digitar backup aqui no filtro, vou em gerenciamento de backup, vou clicar em restauração full de backup. Aqui tem um backup que a gente acabou de fazer, então nós vamos selecioná-lo. E aqui eu quero restaurar apenas os meus e-mails. Então eu vou desmarcar todos os itens e deixar marcado apenas as listas de contas de e-mail e os dados, que são as mensagens e assim por diante. Vou clicar em restaurar. Então o restore está acontecendo em background, ou seja, ele está ocorrendo, e assim que for finalizado a gente recebe uma notificação. Muito bem, recebemos a notificação que aconteceu o restore. Vamos ver se as contas de e-mail realmente foram resetadas, porque a gente apagou todas elas. Vejam só, todas as contas de e-mail estão aqui. Então você pode fazer da mesma forma, basta selecionar qual parte do site ou qual parte do arquivo de backup você quer recuperar. E para manter uma cópia de segurança desse backup, você pode baixar esse arquivo que você fez. Para isso, você precisa ir até o seu gerenciador de arquivos, então você pode digitar aqui gerenciador, que já vai aparecer. Então começamos a digitar, aqui a última opção, gerenciador de arquivos. Aqui dentro você vai clicar no diretório backup e observe que nós temos apenas um, foi o que a gente gerou hoje. Clica com o botão direito, exportar aqui da .sql e você recebe a notificação. Basta salvar na sua máquina para que você tenha uma cópia externa deste backup. Muito bem, no cPanel, a função nativa de backup, ela tem funções diferentes e algumas funções a menos que no DirectAdmin, mas ela funciona bem também. Então, na aba Arquivos, aqui você tem Backup e logo de início você consegue baixar um backup completo da conta. Observe, baixar. Por que só baixar? Veja só, a gente clica aqui em Download Full Backup e veja só, logo aqui no enunciado da ferramenta, ele diz que esse backup vai gerar o arquivamento completo dos arquivos, mas você não pode restaurar os backups completos por meio da interface do cPanel. Isso porque esse restore completo só pode ser feito pelo painel WHM, ou seja, pelo administrador do servidor da sua hospedagem. Mas você consegue gerar esse arquivo, fazer um download dele e arquivar uma cópia de segurança. Basta você clicar aqui em gerar backup, o backup vai estar em andamento, assim que for concluído, você recebe uma notificação. A ferramenta nativa também oferece backups parciais. Então ela oferece backup parcial dos bancos de dados, dos encaminhadores de e-mail e dos filtros de e-mail.
todos esses arquivos que estão aparecendo aqui são referentes a um backup atual, ou seja, eu tenho aqui 2 bancos de dados hoje. Se eu clicar em qualquer um deles aqui, vai gerar um arquivo de backup para o download do backup que eu selecionei. Uma vez que eu tenha selecionado esse arquivo, ou baixado esse arquivo na minha máquina, eu consigo restaurá-lo. Por exemplo, vou baixar aqui o backup deste banco de dados e vou selecionar uma pasta que eu criei apenas para salvar este arquivo. Está dentro de documentos, nova pasta. Vou deixar dessa forma mesmo, não tem problema o nome. Vou salvá-lo. Vou agora excluir este banco de dados. Então veja só, eu vou excluir este banco de dados aqui, é referente ao meu site. Então aqui está perguntando se eu quero excluir porque é permanente, quero sim, banco de dados excluído. Vou fazer um acesso aqui ao site para mostrar que realmente foi excluído. Veja só, eu acessei o site exemplos.tk/wp, que é o meu site mesmo, e apareceu um erro de banco de dados. Vamos fazer agora o restore desse banco de dados. Muito bem, de volta à ferramenta de backups parciais. Observe que o backup que eu excluí não está mais aqui e agora eu vou fazer o restore dele. Vou clicar aqui em escolher arquivo. Aqui está o arquivo que nós acabamos de baixá-lo. Vou clicar em abrir. Ele abriu o arquivo aqui e eu vou carregá-lo. Está restaurando. Aqui diz que a restauração foi feita com êxito. Vamos ver se o banco de dados WP548 já está lá no banco de dados. Observem que aqui o banco de dados voltou, mas ele está sem um usuário privilegiado. Então, os arquivos do meu site não vão conseguir fazer acesso a ele. Então, você desce, você vai adicionar um usuário a este banco de dados. Então, está aqui o usuário e o banco de dados. Vou clicar em adicionar. Neste caso, vou dar todos os privilégios para ele e vou fazer as alterações. Voltando aqui, vemos que foi adicionado um usuário privilegiado e agora nós vamos verificar se o site voltou ao acesso. Vejam só, site exemplos.tk retornou acesso normalmente. Então você pode fazer da mesma forma, tanto para restaurar banco de dados ou qualquer uma das opções que ali dá, como filtros de e-mail e assim por diante. E assim como o Jet Backup, que fornece uma ferramenta que você consegue restaurar um arquivo ou um diretório específico, a ferramenta de backup nativa do cPanel, ele também faz isso de uma forma um pouco diferente, talvez um pouquinho mais complicada, mas dá para fazer sim. Então, nessa opção de restauração de arquivo ou diretório, você clica e aqui você consegue fazer, primeiro, a busca ou ver os backups que você tem de um diretório ou de um arquivo, e quando você clica para mostrar o backup, você consegue restaurá-lo. Então, de início, você consegue fazer isso procurando o arquivo diretamente digitando o caminho. Por exemplo, /home, /exemplos, /domains, /public HTML. Eu poderia fazer isso e digitar. Mas se você não souber o diretório completo, você pode vir aqui em procurar arquivos de diretórios e aqui você procura. Por exemplo, diretório public HTML. Se eu quisesse recuperar ele todo, por exemplo, eu poderia clicar aqui em mostrar backups e aqui ao lado nós conseguimos ver a data desse backup, tamanho, aqui ele não mostrou o tamanho dele em bytes, mas eu consigo restaurar totalmente o diretório public HTML. Ah, mas eu quero somente um arquivo lá do public HTML. Você vem aqui, abre a pasta do public HTML e tem todos os arquivos. Eu quero restaurar o htaccess. Mostra o backup, vai acontecer da mesma forma. Data, última modificação, tamanho e restaurar. Basta clicar aqui e ele vai restaurar esse arquivo para a data do último backup. Então funciona muito bem, você pode fazer dessa mesma forma. É um pouquinho mais complicado a busca, mas você sabendo o que você quer fazer, ou no caso o que você quer recuperar, ele funciona perfeitamente. E assim nós encerramos mais um vídeo no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se ainda não é inscrito do nosso canal, considere se inscrever. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha. E se souber de alguém que pode se beneficiar desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo. Muito obrigado e até a próxima.